Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso segundo Leve Talks presencial. O Leve Talks é uma série de encontros com convidados especiais para falar sobre ciência, saúde e bem-estar. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu particularmente adoro muito e que é uma doença chamada endometriose, que afeta milhões de mulheres no mundo inteiro e que traz algum sofrimento para essas mulheres. E para isso eu tenho dois convidados especiais para conversar sobre essa doença. Então estão aqui comigo o Dr. Carlos Batagello. Ele é médico urologista aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, formado pela Faculdade de Medicina da USP, é um excelente profissional e que faz parte do nosso grupo. E do meu outro lado, a Dalila Duarte, que é fisioterapeuta e coordenadora do setor de fisioterapia pélvica aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, a gente vai conversar sobre alguns temas que envolvem a endometriose. Então, os seus sintomas, diagnóstico, tratamento, as possibilidades de tratamento de cirurgia, tratamento clínico, os tratamentos complementares, como fisioterapia, acupuntura, nutrição. E aí a gente vai tentar desvendar alguns dos desafios que envolvem essa doença. Então, vamos começar a falar o que é a endometriose. Então, para os nossos colegas aqui, o que é a endometriose, o que é essa doença que acomete milhões de mulheres no mundo todo e que acaba trazendo tanto sofrimento para essas mulheres. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao convite do meu amigo Dr. Rogério, pela honra de estar participando desse momento tão importante, né, do hospital, a diretoria também pela oportunidade, e agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, que vieram aprender um pouquinho mais sobre essa questão, né, que, como bem falou o Dr. Rogério, afeta muita gente, né? E quanto é isso, né? Se a gente for pegar em estatísticas, de 10 a 15% das mulheres podem ter esse tipo de condição, né? Então, assim, se a gente pega 100 pessoas na rua, 10 dessas podem ter a doença. Isso é muito comum, uma prevalência muito alta, né? Então, realmente, a gente tem que incentivar momentos como esse. A gente tem que discutir sobre opções de tratamento. A gente tem que contribuir com a formação, né? Porque hoje a gente está num momento em que tem muitas informações, isso está muito fácil nas redes, mas a gente encontra muita coisa errada também, né? Muita coisa que talvez enviesada, e a gente aqui tem essa ideia, essa missão de deixar claro para vocês o que nós fazemos aqui no Hospital Oswaldo Cruz, o que o nosso grupo faz aqui, e a gente tem conduzido com sucesso esses problemas. Respondendo à pergunta do Rogério, o que é endometriose? Nada mais é do que quando o tecido endometrial, que é o tecido que reveste o útero por dentro, ele sai dessa localização e vai para a cavidade peritoneal, ou seja, o implante dessas células fora do útero. Isso a gente chama de endometriose, né? Por que isso acontece? A causa específica, a literatura ainda não tem essa resposta, mas existem algumas hipóteses, né? Por exemplo, a principal dela e a mais importante seria o tal do refluxo da menstruação retrógrada. O que é isso? Quando você tem um fluxo do conteúdo menstrual, não para o meio externo, né? Através da vagina, mas para dentro da cavidade peritoneal. Uma outra possibilidade é quando as células de dentro do peritônio se modificam, né? Tem uma metaplasia, por motivos também ainda que tem muitos estudos envolvendo essa questão, né? Uma célula do peritônio que muda para uma célula do tipo endometrial, né? E como é uma célula do endométrio, ela responde às alterações cíclicas hormonais da mulher. Por exemplo, o sangramento dentro da barriga. Uma outra condição também que pode levar a essa doença, quando, por exemplo, você faz uma cirurgia, que você abre o útero, e se algumas células podem espalhar para dentro da cavidade peritoneal e ter implantes. Implantou, você pode ter ali alterações cíclicas no período menstrual, né? Vale a pena reforçar que essa menstruação retrógrada existe
em pessoas que não têm endometriose, né? Então, por isso que a gente não bate o martelo que é 100%. Né? Então, são teorias que existem sobre essa questão. Perfeito, eu também gostaria primeiro de agradecer o convite, né, de estar acompanhando essa mesa, representando a fisioterapia pélvica aqui, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Eu acho que essas teorias que o Dr. Carlos trouxe, todo mundo, né, que sabe do tema tem, mas ainda falta muito para se estudar, para se embasar cientificamente. Então, hoje eu acho que esse bate-papo traz muito isso da gente trazer o que é correto, né? Porque muitas vezes aparece em mídias, enfim, e muitas mulheres hoje, no Brasil principalmente, não têm um tratamento adequado, não têm um diagnóstico correto ali dentro do tempo. Então, a nossa conversa hoje vai acabar aí desmistificando muita coisa, acredito eu. Só para trazer também números para vocês, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 170 milhões de mulheres no mundo têm endometriose. Então, é mais comum do que vocês pensam. Outra coisa, então acredita-se que mais ou menos 10 a 15% das mulheres em idade fértil tenham endometriose. Porque a idade fértil é o momento onde a mulher menstrua. E, como o Carlos falou, esse refluxo de células endometriais pelas tubas uterinas favorece os implantes de endometriose. Por isso que essa doença é mais comum nas mulheres no período fértil, que é dos 15 até os 50 anos. Então, acredita-se que 10 a 15% das mulheres em idade fértil tenham endometriose. Outro número importante é que a maior parte das mulheres que têm infertilidade está associado à presença de endometriose. Então, a endometriose não é a única causa de infertilidade, mas é a principal delas. Então, hoje, principalmente nos países desenvolvidos, a endometriose é a principal causa de infertilidade. Então, é outro problema que aflige as mulheres que têm essa doença e que é importante a gente informar. Então, estamos conversados sobre o que vem a ser a tal endometriose, esse mistério todo. E os sintomas? Então, quais são os principais sintomas da endometriose? Quais são as mulheres que devem procurar o médico especialista por causa de suspeitar de endometriose? Então, vamos lá, Danila, começa por você agora. Eu acho que um dos principais sintomas que toda mulher, principalmente em idade reprodutiva, deve se alertar é a dor. Então, a dor na região pélvica, nessa região do quadril, é muito forte. Principalmente, vai um pouco além do que seria, às vezes, a cólica menstrual ou uma dor ali que vem do ciclo. Então, isso já é um alerta que eu acho que a mulher tem que perceber no corpo dela, que é muito importante essa conversa que a gente está tendo, porque eu, como fisioterapeuta, a gente trabalha muito essa questão de conscientização. E muitas mulheres são desconectadas dessa parte pélvica, que aí entra a endometriose nessa questão. Então, um dos principais sintomas é a dor, a irregularidade na menstruação também, essa questão de, às vezes, tentativa de gestações, entra também a questão de infertilidade, que deve ser, sim, pesquisado junto ao médico. São os principais sintomas, mas vocês podem concluir com alguns outros. Exatamente, eu concordo totalmente com a Dalila, né? E vale a pena reforçar, né? É muito comum a gente encontrar, conversa até de corredor, eu tenho muita cólica menstrual durante o período da menstruação, e é normal, eu tomo lá o remédio e fico lá e passa e estou acostumada. Na verdade, você tem que pesquisar isso aí, né? Porque muitas vezes a gente tem diagnósticos que são batidos, ou a pessoa demora para ter o seu diagnóstico e acaba tendo a evolução da sua doença, né? Existem formas de você fazer uma prevenção da doença, ou seja, diagnosticar ela numa fase inicial. Diria que não tanto quanto fazer um diagnóstico rápido, um diagnóstico inicial. Como que a gente pode fazer isso? Com a mulher procurando, passando regularmente no seu ginecologista, né? Tendo uma conversa aberta, relatando, porque não é normal a gente ter dor. Vocês concordam? Tá com dor? Tá com alguma coisa diferente? Conversar com o seu ginecologista, com o seu médico, né?
e isso vai motivar a investigação por uma possível endometriose, né? Além da dor, que é o sintoma mais comum, a pessoa pode ter sintomas inespecíficos ali da parte perineal. Aquela dorzinha, aquele desconforto que ela não sabe o que tem, ou mesmo alterações da parte intestinal que pode estar relacionada, alterações da parte urinária, quando ela comete o sistema urinário, né? Eu sou urologista, né? E acho que felizmente o acometimento da parte urinária é muito baixo para endometriose, né? É 1% das endometrioses. Mas por outro lado, quando a gente tem o acometimento da parte urinária, isso quer dizer que é uma doença grave, né? A gente vai comentar depois aqui, é o tipo da doença invasiva, a doença profunda. Um outro espectro que a Dalila falou é a infertilidade, né? Então, quando um casal não consegue ter um bebê, a gente tem que investigar os dois, né? A endometriose é um dos principais, como o Rogério falou também. E por último, tem pessoas que não sentem nada. Nada. E como é que a gente descobre? Por exemplo, da parte urinária, a pessoa pode fazer um exame de rotina e ver uma dilatação no rim. Às vezes vê uma lesão renal, às vezes pode ver o nódulo na bexiga, pode não sentir nada, né? Aí que o profissional ele tem que pensar, será que isso pode ser uma endometriose? Quantas vezes, já tem vários trabalhos em que a gente tem aí diagnósticos feitos de forma errada, não porque o profissional errou, mas é porque a doença realmente tem várias faces, né? Você vai achar que é um tumor de bexiga, na verdade é um nódulo de endometriose. Então, a gente tem que abrir o horizonte e pensar na possibilidade, porque se você não pensa, você não faz diagnóstico. Eu queria chamar a atenção que a maioria das mulheres que têm endometriose começam a ter sintomas desde muito jovem. Então, a maioria das mulheres que têm endometriose queixam-se de cólicas menstruais desde a adolescência. E aí tem duas questões que eu gostaria de levantar. A primeira delas é que, muitas vezes, a própria família não dá o valor que deveria para esse sintoma de dor. E a outra é que, às vezes, os profissionais de saúde consideram cólica menstrual como normal. O que eu falo todos os dias no consultório é: sentir cólica não é normal. Sentir dor não é normal. Se você tem dor, cólica menstrual todos os meses, você deve procurar um profissional de saúde para investigar o que está acontecendo, porque isso não é normal. Principalmente aquelas mulheres que precisam ir para o pronto-socorro tomar remédio, que deixam de exercer sua atividade. Essa dor não é normal. E esse é o motivo pelo qual a gente está aqui hoje e o motivo também que a gente está fazendo campanhas, que é o Março Amarelo, que é o mês de conscientização sobre a importância do diagnóstico e tratamento da endometriose. Por quê? Porque muitas mulheres passam a vida tendo dor e, enquanto isso, a sua doença vai progredindo e acaba sendo diagnosticada em estágios mais avançados, e a gente vai conversar sobre isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que sentir dor não é normal. Além da cólica menstrual, outro sintoma muito comum entre as mulheres que têm endometriose é a dor durante a relação sexual. Então, é uma dor que a mulher apresenta toda vez que ela vai ter relação. A gente chama isso, o nome técnico para isso é dispareunia, que é a dor durante o ato sexual. Isso também deve acender uma luz para a gente que algo está acontecendo com essa mulher e que precisa ser investigado. A infertilidade, como a gente já comentou. E assim, dependendo da localização dos implantes da endometriose, os sintomas podem variar bastante. Então, como o Carlos falou, você pode ter sintomas urinários, sintomas muito semelhantes a uma pessoa com infecção urinária. Então, frequentemente eu atendo pacientes que vão ao pronto-socorro mensalmente fazer exame de urina porque tem ardência para fazer xixi e o exame de urina está normal. Mas esse sintoma ele ocorre por causa da presença dos focos de endometriose na bexiga. Da mesma maneira, esses focos de endometriose podem estar no intestino. Então, essa mulher pode ter sintomas intestinais associados à endometriose e diversos outros órgãos. Existe uma condição que é um pouco menos frequente, que é a endometriose no diafragma,
que é o músculo que separa o tórax do abdômen, e essa mulher, ela sente dor nos ombros. Então, ainda hoje eu atendi uma moça com endometriose no diafragma, que é uma condição bem rara, e ela passou em diversos profissionais. Infelizmente, nunca ninguém valorizou, e ela demorou 12 anos para conseguir o diagnóstico correto. Então, é assim, é importante a gente alertar as pessoas, porque no caso dessa moça, ela foi ao reumatologista, ao ortopedista, enfim, porque ela relatava dor no ombro, e ninguém imaginava que isso pudesse estar associado a uma doença ginecológica. Então, é importante a gente alertar isso. Saiu um estudo há algum tempo atrás que o tempo médio entre o início dos sintomas e o diagnóstico da endometriose, ele pode variar de 8 a 12 anos. Então, tem mulheres que passam até 12 anos sentindo dor para conseguir chegar a um diagnóstico. Então, o nosso objetivo é levar essa informação para as pessoas, para que essas pessoas que têm os sintomas não demorem tanto tempo para ser feito o diagnóstico, que elas procurem um profissional para fazer esse diagnóstico. Então, é esse o nosso objetivo, é trazer essa informação que ela pode ter dor a urinar, dor no intestino, dor no ombro, e isso pode estar associado à endometriose. Até mesmo dor lombar, quando tem comprometimento de nervos, uma dor que irradia para os membros inferiores no período menstrual, todos esses sintomas podem estar associados à endometriose. Então, como o Carlos falou, é uma doença multifacetária, ela tem diversos sintomas, por isso que é importante a gente sempre pesquisar. E só colocando um ponto também para a população em geral, né? A qualidade de vida, se a sua qualidade de vida cai por conta desses sintomas, às vezes a mulher está constipada e acha que é normal ter um intestino preso, ou ter muita dificuldade para ir ao banheiro, como a gente relatou, a parte urinária, a parte sexual, que às vezes fica super difícil da mulher ter essa conversa, às vezes, com o médico, ou de falar para um familiar. Então, eu acho que o ponto principal é se afeta a sua vida, se você não tem qualidade de vida no trabalho, na vida amorosa, enfim, eu acho que é um ponto de partida para procurar um médico especialista para diagnosticar. E tem um ponto muito importante que chama a atenção da gente quando você pensa no diagnóstico, que é o quê? É quando essa alteração que a paciente está tendo, ela é cíclica. E essa alteração, ela se acentua no período menstrual. Então, por exemplo, a gente fez um simpósio aqui de endometriose há um tempo atrás, e eu fiz questão de mostrar um caso em que uma paciente foi submetida a uma nefrectomia radical, a suspeita de ser um tumor do rim, e o anátomo patológico veio endometriose. Aí o pessoal foi conversar com a paciente, né? Ou seja, inverteu a ordem, devia ter conversado antes. Aí quando tem um resultado no anátomo esquisito, eu falei assim, ué, o que está acontecendo? Vamos conversar com a paciente. Aí ela falou dessas pílulas de dores, né, que alteravam no período menstrual, e diferentemente do tumor de rim, que você não tem alteração no período menstrual. Por que altera com o período menstrual? Porque tem a ciclagem lá dos hormônios. E aí a literatura começou a levantar isso aí, e já tem exames bem assim, literatura consolidada sobre tomografia, ressonância, em que você tem alteração da lesão. Então isso é um fator que leva a você pensar na possibilidade, né? Claro, não vai ser a primeira possibilidade, né? Mas você tem que pensar, mulher jovem, tem alguma outra cólica, essa dor que ela está falando muda, ela cicla. Então, ela está falando assim, doutor, pensa no meu diagnóstico, pense. Mas se você não pensar, você não faz diagnóstico. Eu acho que uma coisa importante principalmente para quem é da área da saúde, é ouvir a sua paciente. Então, ela conta a história para você. Ela fala que ela está sentindo, ela fala que ela tem dor e essa dor piora no período menstrual. E, geralmente, essas mulheres, elas têm a qualidade de vida impactada pela doença. Então, é uma doença que, apesar de ser uma doença benigna, ela prejudica a qualidade de vida da mulher.
Então, ela dificulta no trabalho porque ela precisa faltar no trabalho por causa de dor. Ela dificulta na sua relação com o seu parceiro porque ela sente dor durante o ato sexual. Então, é uma doença que compromete a qualidade de vida. Então, assim, vamos ouvir as pessoas e quando essa pessoa tem uma queixa de dor que persiste, essa dor deve ser valorizada. Então, eu acho que essa mensagem é muito, muito importante. Se você tem dor, sentir dor não é normal. Então, procure um profissional para investigar o que está acontecendo. Falando agora de sintomas, eu vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta sobre essa primeira questão que a gente levantou, que são os sintomas da endometriose. Então, se alguém desejar fazer alguma pergunta sobre isso, pode ficar à vontade. Ou se quiser fazer algum comentário ou até dividir com a gente a sua experiência, podem ficar à vontade. Boa tarde. Gostaria de saber a questão de saúde pública. Para quem depende do SUS, não tem condições de pagar uma consulta particular ou um convênio, como que é feito esse caminho? Se existe alguma ONG, algum hospital que trabalha com esse público, como que funciona? Excelente pergunta. Eu sou uma delas que não tenho condições e sou portadora. Excelente pergunta. Hoje, felizmente, existem muitos hospitais, principalmente aqui na Grande São Paulo, que cuidam de endometriose. Hospitais públicos, né? A maioria desses hospitais estão vinculados às universidades. Então, assim, geralmente, como que funciona? Você busca um posto de saúde, o médico do posto de saúde encaminha você para um centro de referência. Aqui, na Grande São Paulo, a gente tem alguns centros de referências, como eu falei, estão vinculados às universidades. Então, na Universidade de São Paulo tem um centro de referência de endometriose, na Santa Casa de São Paulo também tem, na Faculdade de Medicina do ABC em Santo André tem. Então, geralmente, os centros de tratamento de endometriose públicos estão vinculados às grandes universidades. Por quê? Porque esses locais de tratamento precisam de uma estrutura que tenha diversos profissionais para atender essa mulher. Então, hoje, felizmente, sim, o SUS tem esse tipo de tratamento nesses grandes hospitais e tem todo um profissional especializado. Então, sim, não é porque não tem convênio que não vai ter o tratamento. Pelo contrário, hoje a gente tem acesso também no SUS a esse tipo de tratamento. Então, nesses locais que eu mencionei, tem centros de referência de excelente qualidade com excelentes profissionais. Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, não. Eu vim mesmo na ideia de informar algumas mulheres sobre endometriose. Eu sou uma paciente de Rogério, que assim, eu sofri muito com a endometriose. Ai, meu Deus, não vou chorar, eu prometi que eu não ia chorar. E eu levei anos de minha vida sentindo dor, indo para emergência, e minha dor sendo negligenciada em todos os aspectos, todos. Eu fiz uma cirurgia de emergência em 2020, e aí foi quando descobriu que eu tinha endometriose. Eu sou da Bahia e, assim, eu fiz meu tratamento lá. Fui para vários médicos e sempre minha dor era negligenciada. Eu sempre ouvia, quem tem endometriose tem dor. Aí passou um período, o médico que estava me acompanhando, ele falou assim, coloca o DIU. Você vai colocar o DIU e o DIU vai resolver seu problema. E eu fiz todos os exames pré-DIU, tudo, coloquei o DIU e continuei com dores. Dores absurdas, dores que até hoje eu me pergunto como é que eu aguentava a dor a ponto de eu ir trabalhar com Tilex, com Tramal na bolsa, com paracetamol, com Toragesic e nada passava a minha dor. Isso impactou muito na minha vida profissional, porque eu não conseguia trabalhar, eu sou enfermeira, eu trabalho em UTI. Eu não conseguia muitas vezes trabalhar, eu ia trabalhar totalmente medicada para conseguir dar conta de meus plantões. E eu sempre ouvia, não, vai passar, seu corpo está se acostumando com o DIU. Até que um belo dia eu comecei a achar que eu tinha infecção urinária recorrente. E aí eu sempre sentia muita dor para urinar, e eram dores que não passava, até que eu cheguei na emergência
com um quadro de dor de 10 para 10. Metadona já não resolvia minha dor, pregabalina não resolvia minha dor, morfina não resolvia minha dor, eu não conseguia me mover de dor, era muita dor, eu não conseguia fazer xixi. E eu fui para um centro cirúrgico, e quando o Rogério fez em cirurgia, ele mesmo me disse depois que não sabia como é que eu convivia com tanta dor, do jeito que estava meu abdômen, totalmente tomado. E assim, hoje eu faço um acompanhamento com a equipe, hoje já passei por 2 cirurgias. Eu tive o combo da endometriose, né, que 1% tem em bexiga, eu tive em reto, eu tive em intestino, eu tive em diafragma, e eu não entendo como nunca acharam o motivo de minha dor. Eu não entendo. Porque eu ia para várias emergências, eu passava por vários médicos, e muitos eu percebia claramente que achava que eu era hipocondríaca, que tipo, não tem porquê. Eu fiz tal e tal exame, sua dor não justifica. E no dia que eu me internei, que foi quando eu conheci a equipe de Rogério, o próprio médico da emergência, ele me disse que só dor é psicológica. Minha esposa, ela também tem um cisto, e nem por isso minha esposa sente tanta dor. E eu ficava pensando assim, meu Deus, eu sou maluca. Agora só faltava essa, porque assim, eu sei o que eu tô sentindo, nada tá passando essa dor, e ninguém vê. E foi quando eu tive o diagnóstico, que eu tinha o combo da endometriose, bexiga, reto, intestino, útero, ovário, diafragma. Eu lembro até hoje que quando a equipe foi conversar comigo, eu não acreditava que tinham achado meu diagnóstico, eu não acreditava que finalmente tinham achado porque eu sentia tanta dor. Era dor nas pernas, nos ombros, era dor em todo canto. Era tanta dor que eu não sabia nem explicar onde era a minha dor. Onde era essa dor? Não sei, dói tudo. Então, hoje, assim, sempre que eu vejo alguma mulher falando de dor, de cólica, eu digo, não, tem que procurar um especialista. Ah, mas eu já fui no meu médico, ele disse que é normal. Eu digo, procura outro, porque dor não é normal. A gente viver com dor não é normal. Você não ter ânimo para sair de uma cama porque você tem muita dor não é normal. Não é normal você andar com uma bolsa cheia de remédio para dor, de todos os tipos, de dor mais fraca a dor mais forte, e nada segurar essa dor, não é normal. Hoje, assim, eu tenho uma qualidade de vida que eu não tinha há muito tempo. Minha vida melhorou muito. Eu tenho disposição para fazer várias coisas que eu não tinha. Eu sempre fiz Muay Thai. Chegou um momento que eu não conseguia mais praticar Muay Thai, porque era tanta dor que eu pensava, eu dizia, não, eu vou guardar essas forças que eu preciso trabalhar. Então, as forças que eu tenho, eu vou trabalhar. Porque eu sabia que quando eu chegasse em casa ia ter mais dor. Então, é só um alerta mesmo para a gente ficar bem atento. Obrigado. Eu te chamei aqui por causa disso mesmo, porque eu queria mostrar para as pessoas como que existem pessoas que sofrem durante muitos anos e, infelizmente, esses sintomas muitas vezes não são valorizados. E quando você está no olho do furacão, você acha que o mundo está acabando. Então, eu queria mostrar que, assim, é possível sim tratar, é possível sim fazer o diagnóstico adequado e é possível você ter uma vida normal. Então, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu acho que isso é importantíssimo para que as pessoas busquem ajuda, porque passar dor nessa condição não é normal. Obrigado. Bom, pessoal, agora a gente vai... tem mais uma? Pode falar, desculpa, perdão. Boa tarde. A minha dúvida, doutora, é em relação a esse caso que você citou, que a paciente apresentava endometriose no diafragma com a queixa principal, dor no ombro. Como partiu essa hipótese diagnóstica? Existia outra queixa associada, dificuldade para engravidar? Sim, essa pessoa em particular, ela tinha dor no ombro somente durante o período menstrual. Então, a presença das células endometriais no diafragma, ela causa essa dor que se reflete para o ombro, e a dor dela era cíclica, como disse o Carlos, ela corria somente nos períodos menstruais. Então, isso que acendeu o alerta que pudesse estar relacionada com a endometriose, né? É importante dizer isso, que não é todo mundo que tem dor no ombro que tem endometriose, mas a dor dela estava associada com o ciclo menstrual. Acho que vale a pena comentar e reforçar isso, né? Como é importante conversar com o seu paciente, deixar ele falar para você, né?
Eu lembro muito bem quando eu estava lá no primeiro ano da faculdade, a gente começou a ter aula de propedêutica, e aí entrou um professor lá, cabelinho branco, todo de branco, deu a aula dele, e falou assim: pessoal, pode esquecer tudo que eu falei aqui, mas guarda uma coisa. O diagnóstico de vocês vai ser 80% feito baseado na história do paciente. Você conversando com ele, escutando ele, usando o que você tem de background, você vai encaixar no diagnóstico. Dos 20%, você vai ter uma suspeita, aí você vai fazer exames complementares para afastar ou não a sua hipótese. Infelizmente, o que a gente vê agora é a valorização dos exames. Então, quantas vezes o paciente chega para a gente no consultório, já passou por milhares de profissionais, né, como ela acabou de dizer para a gente, bota lá uma pilha de exames em cima da mesa: doutor, eu trouxe esse. Eu falo assim: não, peraí, deixa o seu exame aqui, vamos conversar, quero te conhecer. Aí a gente captura essas pérolas que estão assim, ó, e aí você, acho que é isso. Então, conversa, escuta o seu paciente, para quem é profissional da saúde e está nessa área. A gente sabe que a correria do dia a dia, ter que atender milhares de pacientes, às vezes torna isso difícil, um desafio, na verdade, mas nós, como profissionais de saúde, a gente tem que procurar fazer o melhor, né? Isso que eu falo todo dia para os residentes, para os alunos, para os estagiários, que a gente tem que resgatar esse humanismo no atendimento, na medicina e no serviço de saúde. Eu gostaria de fazer 2 últimos comentários com relação a esse primeiro módulo nosso de sintomas. O primeiro deles é que 20% das mulheres que têm endometriose não sentem nada. Isso tem uma vantagem, que é não ter dor. Mas tem uma desvantagem, é que enquanto essa mulher não sente nada, a sua doença vai progredindo. E geralmente quando ela busca o serviço médico, ela já tem uma doença num estágio mais avançado. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, eu falo: olha, você tem uma vantagem enorme. Enquanto muitas mulheres morrem de dor, você não tem dor. Mas a desvantagem é que, pelo fato de você não ter dor, a sua doença demorou mais tempo para ser diagnosticada, e geralmente são condições onde a gente tem uma doença mais extensa. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda é que muitas vezes a endometriose está associada com infertilidade. Então, tem mulheres que têm dificuldade para engravidar. Uma das causas, ou a principal delas, é a endometriose. Então, mulheres que têm dificuldade para engravidar, ou que estão tentando há mais de 1 ano e não conseguiram, devem investigar endometriose também. Tá bom? Já a gente vai abrir espaço para mais perguntas, tá? Bom, ok. Então, a gente conversou sobre os sintomas. Aí a mulher passou por muito tempo sofrendo, buscando ajuda, até que ela chegou, né, na frente de um profissional especializado. E aí, então, como fazer esse diagnóstico, né? O que a gente deve pedir de exames? O que a gente deve fazer quando realmente a gente deve investigar essa endometriose? Então, agora a gente vai conversar um pouco com vocês sobre o diagnóstico da endometriose, tá bom? Então, vamos lá. Carlos, fica à vontade. Novamente, para você pensar no diagnóstico, você tem que pensar na doença e conversar com o seu paciente, né? Uma vez que você tem essa suspeita, você parte para exames complementares. Por quê? Se você me perguntar como que eu faço o diagnóstico da endometriose, tem que ter histologia. O diagnóstico é histológico. Então, no princípio, tem que fazer uma biópsia e demonstrar. Mas existem outras modalidades de métodos menos invasivos que a gente pode utilizar como uma abordagem desse paciente, né? Então, por exemplo, existem alguns marcadores que a gente pode utilizar, né? Por exemplo, o CA125, o CA199, né? Infelizmente, a literatura mostra que eles falham em alguma porcentagem das vezes, né? O CA125, por exemplo, que é o mais comum, mais famoso, ele se expressa quando você tem uma doença moderada grave e principalmente durante o período menstrual, né? O fato de ele vir negativo não exclui a doença. Você pode também se fazer
dos métodos de imagem, né? Você pode fazer uma ressonância com preparo, você pode fazer um ultrassom com preparo, para ver pelve, bem visto, né? A gente tem uma tendência a pedir uma ressonância, mas o ultrassom com preparo intestinal também ajuda muito. Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de encontrar. E, para você confirmar o diagnóstico mesmo, ainda a laparoscopia é um método que a gente permite tanto diagnóstico quanto terapêutico, né? Porque você vai entrar com uma câmera bem pequena dentro do abdômen, você vai olhar, fazer aquela análise visual, a procura lá dos focos de endometriose. E se você encontrar um possível foco, você tira um pedacinho dele para fazer a biópsia, para fazer a patologia, e você já trata de alguma forma, você cauteriza, tira esse nódulo, você tem um mapeamento inicial ali de toda a cavidade peritoneal, né? A gente tem alguns locais mais comuns da doença, né, que fica próximo ali do útero, septo reto vaginal, que é um ponto. A parte do ovário também é outro capítulo da doença específico, né, que pode comprometer inclusive a reserva ovariana e contribuir aí para os casos de fertilidade. Basicamente é isso. Eu só queria colocar um ponto também que é muito importante tudo isso que você comentou e o médico, ele ter essa interrogativa, né, de que pode ser uma endometriose para a paciente também não ficar passando por vários exames em vários locais e às vezes não ser feito com a qualidade que precisa para ser diagnosticado. Então isso também é muito importante porque isso traz uma fadiga, né, para a paciente, para o médico também, que às vezes não consegue fechar o diagnóstico. E aí é importante procurar esses locais, esses respaldos de especialistas, né? Complementando, eu gostaria de fazer uma observação, é assim, muitas vezes a gente recebe paciente no consultório e ela traz uma sacola de exames, mas que são exames que são feitos sem o preparo adequado. Então, assim, um ultrassom convencional pode fazer o diagnóstico de endometriose? Sim, pode, mas quando essa endometriose ela já está avançada, um cisto grande de endometriose. Agora, em casos mais leves ou iniciais, um ultrassom convencional não faz o diagnóstico adequado. Então, como eu falei, muitas vezes a gente recebe pessoas com inúmeros exames, mas que não são exames adequados. Tem uma coisa que aqui no Brasil a gente foi pioneiro, que é o ultrassom transvaginal com preparo para avaliação de endometriose. Então, esse ultrassom é um ultrassom mais voltado para essa doença, que é feito por profissionais especializados, e aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, foi pioneiro nesse exame, e hoje vem gente do mundo inteiro fazer treinamento aqui para aprender a fazer esse ultrassom. Então, não é um ultrassom convencional, é um ultrassom transvaginal com preparo para ser feito o diagnóstico da endometriose. Então, não é qualquer profissional que faz esse ultrassom, é um exame mais demorado, onde o profissional que está realizando, ele vai procurar endometriose atrás do útero, na bexiga, no apêndice, no intestino, no diafragma. Então, é um exame bem demorado. E o outro exame, que é a ressonância magnética de pelve, também com preparo para mapeamento de endometriose. Então, normalmente, esse preparo, o que é feito? A paciente usa um laxante, às vezes é utilizado um gel na região genital para identificar as lesões de endometriose. Então, o ultrassom transvaginal, ele depende de um profissional especializado. A ressonância, ele é um exame que é mais fácil de ser realizado, porém é um exame mais caro que não está sempre disponível para todo mundo. Então, mas os dois principais exames para o diagnóstico são o ultrassom e a ressonância. Houve uma época, né, algum tempo atrás, que a gente realmente fazia a chamada laparoscopia diagnóstica. Então, entrava com a câmera e para fazer o diagnóstico, porque os exames de imagem não eram tão bons. Como hoje a gente tem exames de imagem com uma qualidade muito boa, esse diagnóstico, né, ele não é feito histologicamente, como o Carlos falou,
mas ele pode ser feito através dos exames de imagem e, se necessário, é complementado por via cirúrgica. Então, aquela pessoa que tem um quadro de dor importante, vale a pena fazer esses exames de imagem para o diagnóstico e com esses exames em mãos, o médico já pode tomar a conduta e dar o seguimento para o tratamento. Isso está disponível também no SUS, então existem profissionais, principalmente nos centros de referência, que estão habilitados para fazer os exames de ultrassom e ressonância que são importantes. Por que é importante? Só aproveitando a deixa, né, de falar sobre os exames diagnósticos, quando a gente tem um diagnóstico de endometriose, em algum momento, se a gente precisa submeter essa paciente a um procedimento cirúrgico, a gente precisa estar preparado para essa cirurgia. Antigamente, a gente entrava na cirurgia um mundo desconhecido, a gente não sabia o que ia encontrar lá. Hoje, com esses exames especializados, a gente tem uma ideia se a doença está comprometendo as vias urinárias, se a doença está comprometendo o intestino. Então, quando eu vou para a cirurgia, eu já levo o meu colega urologista ou meu colega proctologista para a gente já resolver todo o problema da paciente e a gente já tem ideia do que a gente vai encontrar. Então, hoje a gente consegue ir para um procedimento cirúrgico preparado e saber o que a gente vai encontrar lá, baseado nesses exames especializados que eu falei para vocês. Isso que o Rogério está falando, a gente dá um nome bonito. Chama equipe multidisciplinar. Então, assim, uma andorinha não faz o verão sozinho. Então, assim, numa doença complexa e multifacetária como a endometriose, a gente tem que ter a humildade para convidar os outros profissionais a nos ajudar em prol do paciente, né? E cada um tem a sua expertise, tem a sua área e contribui como um todo para o paciente. Então isso é fundamental. Por isso que tem centros especializados, porque precisa de diversos profissionais para o tratamento. Então, geralmente é uma equipe multiprofissional mesmo que vai atender e cuidar dessa paciente. Vamos lá, pessoal. Rapidinho para perguntas. Agora eu vou abrir um espaço para alguém que quiser fazer pergunta referente à questão dos exames diagnósticos, se alguém tem alguma pergunta ou uma observação para fazer sobre isso. Bom, a minha dúvida é, eu passei por 5 cirurgias de endometriose, depois tive adenomiose e pós-esterectomia, mais ou menos 1 ano após, eu voltei a sentir dor. Foi feitos muitos exames e não tinham diagnóstico correto, e os médicos achavam que não tinha nada a ver com endometriose. E 2 anos e meio agora, em novembro, eu fiz uma cirurgia e foi retirado mais um nódulo de endometriose de parede. Eu gostaria de saber se tem algum exame mais específico para, no caso de pós-esterectomia e tudo, como que é feito, né? Se tem algo mais avançado nessa área para poder diagnosticar de uma forma mais rápida. Sim, essa sua pergunta é muito importante, até para a gente esclarecer algumas coisas. Tem gente que acha que retirar o útero é a cura da endometriose. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês é assim, muitas vezes retira-se o útero e a doença volta. Por que a doença volta? Porque podem ficar pequenas células ou focos de endometriose que não são visíveis a olho nu e esses focos podem vir a crescer. Outra coisa é aquela questão da metaplasia que o Carlos falou, que é uma modificação das células do peritônio que podem surgir novos focos de endometriose. Então, hoje em dia, quando por um acaso eu vou falar para uma paciente na possibilidade de retirar o útero, eu sempre deixo claro que não significa que retirando o útero ela vai ficar livre da doença, que podem surgir outros focos. Lógico, pelo fato de não ter a menstruação retrógrada, né, o fluxo menstrual, essa possibilidade diminui um pouco, mas não é nula. Então, primeiro é isso. Segunda coisa que você falou de exames, né? Na verdade,
O exame melhor que a gente tem hoje são esses dois que eu citei, que é o ultrassom com preparo e a ressonância. Na ressonância com preparo e com contraste, o médico que faz a ressonância, ele consegue diferenciar a lesão de endometriose de uma cicatriz. Então, quando você faz a ressonância, o profissional que lauda a ressonância, ele consegue dizer para quem, para mim, que aquela lesão que eu estou diante é uma lesão de endometriose e não uma cicatriz da cirurgia. Então, sim, é possível, desde que seja feito num bom laboratório e por um excelente profissional, ele consegue dizer para nós que, olha, essa mulher tirou o útero, mas ela tem lesões de endometriose, sim. Uma coisa importante, gente, que assim, isso eu acho que é bem importante deixar claro para vocês, é assim, retirar o útero não é certeza que você vai ficar livre da doença. Então, essa decisão precisa ser tomada junto com a paciente, mas não é uma certeza que isso vai te livrar da doença. No caso que você relatou, foi identificado novos focos e foi retirado. Isso pode ser feito o diagnóstico através, principalmente nesse caso, do exame da ressonância. Olá, boa tarde. Meu nome é Ellen, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao diagnóstico, até numa questão pessoal. Todos os meus exames apresentam focos de endometriose do lado esquerdo, porém, todas as minhas dores são do lado direito. E eu sempre pergunto, para os médicos, já passei por 12, já fui em 12 médicos até o diagnóstico correto e começar um tratamento realmente funcional com uma equipe multidisciplinar. No caso, eu sou nutricionista, eu acabei tendo que estudar, que foi ótimo para o meu aprendizado para poder aplicar, as questões nutricionais em mim. E essa questão da dor, ser de um lado, mas os exames mostrarem outro lado. Qual seria essa relação? Na parte muscular, parte da fisioterapia, que eu sou fisioterapeuta, essa dor ela pode estar irradiando. Então, às vezes tem um ponto que quando você toca, esse ponto irradia para outro lado. Pode ser por isso, E isso acontece muito por conta do músculo estar hipertônico. O músculo, ele está tenso, é um músculo que ele está em constante alerta ali, porque ele tem a dor gerando isso para ele. Então, às vezes você sente, no exame está dando de um lado, porém irradia essa dor para o outro. E às vezes tem mulher que sente em toda a parte pélvica, pega toda essa região, toda a extensão da pelve, às vezes tendo só um foco. De novo, você tem que conversar, dar tempo pro seu paciente, E assim, quando você fala assim, eu tô com uma dor, isso é muito simples. A gente tem que esmiuçar essa dor, pra gente entender de onde que tá vindo essa dor. Por exemplo, essa dor cicla com a menstruação, essa dor piora com o exercício. Então, quando você conversa com o paciente, você tende a melhorar esse conceito de dor e baseado nessas pistas, você consegue chegar aonde está com essa dor, Não necessariamente porque você tem o diagnóstico, essa dor vai ser exclusivamente do endometrioma, por exemplo. Você pode ter dor pela vesícula, você pode ter um cálculo renal, você pode ter um apendicite que está do outro lado. Então, aí a importância de conversar, de examinar, olhar com cuidado os métodos de imagem, para você também não ficar navegando e à deriva, entendeu? Você pode ter focos de endometriose que são muito sutis. Eles aparecem como fossem manchas no peritônio. Nem sempre esses focos são visíveis através dos exames de imagem, porque eles são muito sutis. Então, essa é a primeira. Pode ser que você realmente tenha endometriose daquele lado, só que os exames de imagem não conseguiram identificar. Segunda coisa, quando você tem o que a Dalila falou, que é a dor que se reflete. Então, às vezes você tem o foco de endometriose numa determinada região, mas você tem por ali músculo e fáscia e nervos, e aí você tem a dor que se reflete em outra região. Então, pode justificar também porque o foco aparece de um lado e você sente dor do outro. E você pode ter aderências do outro lado por outro motivo, e aí você sente dor daquele lado. Uma coisa que é importante, isso foi bom o Carlos falar, é que assim, aqui na região pélvica da mulher, você tem o útero, tubas e ovários, então você tem as doenças
do sistema reprodutor feminino que dão dor, mas você tem outros órgãos, tem a bexiga, tem o intestino, então você pode ter doenças inflamatórias intestinais e ter dor, então nem toda dor é endometriose também. Então você pode ter outras patologias e até doenças osteomusculares que também dão dor, então é importante que tudo isso seja investigado, porque às vezes a mulher nos procura achando que a dor dela é endometriose, realmente é a causa mais comum, mas ela pode ter uma retocolite, uma doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal ou até mesmo uma doença urinária e que justifica essa dor dela, então acho, ou uma doença osteomuscular também, então acho que tudo precisa ser adequadamente investigado. Oi gente, tudo bom? Eu fui diagnosticada com vários focos de endometriose, fiz a cirurgia, mas antes de fazer a cirurgia, eu estava fazendo um tratamento clínico. Então, eu estava tomando Alurene para regredir esses focos, né? Tomei por bastante tempo, acabei tendo que fazer uma cirurgia, tirar a vesícula, já vamos limpar os focos de endometriose também. Então, tiramos vários. E pós-cirurgia, eu fiz uma ressonância com preparo, todo bonitinho para endometriose. E parece que ainda sobrou alguma coisa na parede do intestino. Quando tudo foi retirado, foi para exame e estava tudo cauterizado já. A não ser no apêndice, que também tinha, mas já tiraram o apêndice, então tá tudo certo. Já foi embora o foco de endometriose. Esse do intestino. Tem algum exame que me diga se ele realmente está cauterizado ou não? Ou, na verdade, se ele regrediu ou não? Porque ele sobrou da cirurgia, mas eu não sei se foi um ponto mexido na cirurgia, né? Pode ser que ele só seja um outro ponto que não foi tratado ali. O exame também pegaria isso? Se ele... Sim. Duas observações. Assim, às vezes a cirurgia foi adequadamente realizada e um foco surgiu ali, ou pequenas células ficaram e voltaram a proliferar. Mas o exame mais adequado é a ressonância mesmo e o ultrassom com preparo. Você fala assim, mas eu poderia fazer uma colonoscopia, por exemplo? A colonoscopia, ela olha o intestino por dentro. Normalmente as lesões de endometriose, elas são de fora para dentro. Então, para você diagnosticar uma endometriose através de um exame de colonoscopia, ela tem que ter infiltrado todas as camadas do intestino. Então, não é o exame mais adequado. Realmente, o exame mais adequado é a ressonância e o ultrassom com preparo intestinal. Para você ter ideia o quanto esse exame é específico, ele consegue ver quais as camadas do intestino a doença está infiltrando. Se é a serosa, se é a muscular, se é a mucosa, devido à qualidade do exame. Então, realmente, esse é o melhor exame mesmo. Então, isso eu acho que é o exame para segmento, né? No seu caso que foi operada, para fazer o segmento, provavelmente o seu médico vai solicitar a ressonância ou ultrassom com preparo para acompanhar essa lesão. Boa tarde, meu nome é Leide, sou paciente do Dr. Rogério, fiz a cirurgia recentemente. E a minha dúvida agora, quando você falou em relação a tirar o útero, que não é um fato de que elimina, literalmente, a pergunta é, de quanto em quanto tempo devemos fazer o exame preventivo? Se você estiver totalmente assintomática, não estiver sentindo nada, pode ser feito uma vez por ano. Se tiver algum sinal de lesão ou sintoma, esse exame pode ser feito a cada 6 meses. Então, assim... retirar o útero diminui sim a possibilidade de voltar, mas não exclui, como eu falei anteriormente. Não estou sentindo absolutamente nada, estou ótimo, controle anual. Estou sentindo alguma coisa, estou com alguma dor, aí a gente pode fazer esses exames com intervalo menor a cada 6 meses. Pessoal, a gente vai ter que passar para o próximo módulo, tá? Que a gente vai falar um pouco sobre tratamento. Tratamento clínico, tratamento medicamentoso, cirurgia, fisioterapia, nutrição, enfim, a gente vai abrir um espaço agora para a gente conversar um pouco sobre as opções que a gente tem para tratar a endometriose. Então, eu vou abrir para os meus colegas iniciarem e falarem sobre o tratamento. Eu acho que é importante a gente voltar e reforçar que o tratamento da endometriose é multi, né? Então, aqui no Hospital Oswaldo Cruz, a gente tem
a felicidade de ter um grupo dedicado a isso, né? Em que nós temos aí a parceria do ginecologista, né? Que é o maestro aí do time que coordena tudo, né? A gente tem o pessoal da gastro, a gente tem o pessoal da físio, o pessoal da parte nutricional, né? Psicologia, né? Quanto a gente não precisa, às vezes, de um suporte para ajudar essas pacientes nesse momento tão complicado das suas vidas. Eu também tenho o prazer de participar como urologista. A afecção das doenças da parte urinária, felizmente, é 1% só dos casos, né? Mas quando ele acomete a via urinária, geralmente é uma doença agressiva, uma doença que exige aí um cuidado muito especial e que muitas vezes a paciente vai precisar de um procedimento cirúrgico. Por quê? Pela complexidade em si da doença, né? Então, com toda essa investigação que o Dr. Rogério comentou, a gente consegue estar preparado. Agora a gente se organiza, se prepara. Oculto ou inimigo silencioso. Por quê? Às vezes você tem um endometrioma aderido ao ureter. E isso progressivamente acaba perdendo, levando à perda da função renal. A gente tem as nossas reuniões do grupo regularmente, a gente discute os casos, todos os especialistas envolvidos, e a gente traça uma estratégia, no caso de um procedimento cirúrgico. Felizmente, aqui no Oswaldo Cruz, a gente tem tanto laparoscopia de última geração, quanto o robô, né, que facilita muito esse tratamento. Existem técnicas também, por exemplo, para você identificar o ureter, né? Quantas vezes a gente pela via urinária, esse marcador ele contrasta com a luz e você tem todo o trajeto do ureter. Facilita muito o nosso procedimento, né? Mas tem umas danadinhas que estão dentro, ela Agora, antes disso, antes de chegar nesse ponto, tem um tratamento clínico da condição, né? Acho que o Rogério pode dar mais detalhes isso aí pra gente, para tentar melhorar, mas enfim, se precisar, a gente tem que entrar e tem que entrar para vencer. Segunda coisa é porque a gente geralmente está diante de mulheres jovens e que têm desejo de engravidar. Então, o nosso segundo objetivo é dar para essa mulher a possibilidade dela engravidar no futuro.
De medicamento, o que a gente pode utilizar, né, para o tratamento dessa mulher? Então, a primeira linha de tratamento são analgésicos e anti-inflamatórios. Então, a gente usa analgésicos. Esses analgésicos podem ser analgésicos mais fracos, até analgésicos mais potentes e opioides, e anti-inflamatórios para ajudar na melhora da dor. E aí a gente tem os métodos hormonais. Quais são os métodos hormonais? A gente tem os anticoncepcionais, com pausa ou sem pausa, aquele que a gente toma contínuo para a mulher não menstruar. A gente tem os dispositivos intrauterinos, que é o famoso DIU hormonal. Então, o objetivo com esses métodos é aliviar a dor dessa mulher. Veja, todos os estudos falam, e nos congressos a gente debate muito isso. O anticoncepcional, ele não vai fazer a endometriose sumir, ele vai melhorar a dor. Então, o objetivo, quando a gente usa o anticoncepcional, é fazer com que essa mulher tenha menos dor, principalmente quando ele é tomado de maneira contínua. Da mesma forma, o dispositivo intrauterino hormonal. O profissional que está tratando, ele pode usar de analgésicos, anti-inflamatórios, analgésicos mais potentes, e também os métodos hormonais como anticoncepcional para ajudar no controle da dor. Para auxiliar o médico nisso, a gente tem os tratamentos auxiliares, que é a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, a acupuntura e também o médico da dor. Muitas dessas mulheres têm dor crônica. A gente tira a causa da dor, mas a dor persiste. E aí, hoje em dia, a gente tem um médico especializado em tratamento de dor. Geralmente são médicos anestesistas que têm uma subespecialização em tratamento de dor, e a gente tem a felicidade de ter esse profissional aqui no nosso grupo também, e que ele vai usar de medicamentos mais fortes para ajudar no controle dessa dor. Então, assim, como a mulher com endometriose, geralmente ela passou por dor por muitos anos, essa dor é extremamente difícil de se tratar. E muitas vezes os analgésicos comuns que a gente usa não são suficientes, e aí a gente precisa do auxílio do médico da dor também no acompanhamento dessa paciente. Dalila, fica à vontade para falar sobre a importância, e realmente é algo que faz diferença no nosso tratamento, o acompanhamento pelo especialista, o fisioterapeuta. A fisioterapia, a especialidade seria a pélvica, né? Que a gente vai mexer mais nessa região de assoalho pélvico, mas isso não impossibilita, e nós devemos mexer globalmente no paciente também. Questão postural, que esse paciente geralmente fica com uma postura mais reversão, né? Introversão. As questões de tensões também em membros superiores, diafragma, como o Dr. Rogério mesmo falou aqui hoje. E aí a gente vai focar nesse tratamento de dor crônica que essa paciente tem a longo prazo, porque geralmente para chegar na fisioterapia pélvica vai passar por todo esse processo que a gente falou antes. Então, não é uma paciente que vai chegar dentro de 1 ano ou 6 meses, seria ótimo para nós, né? Mas a gente já vai captar essa paciente com muita dor. Então, o nosso foco principal vai ser esse controle de dor junto com os tratamentos aí medicamentosos, enfim, e outros também. Além disso, a gente tem que também olhar na questão muscular desse assoalho pélvico, porque ele vai estar extremamente
atrapalhado, né? Em questão, os músculos não vão estar fazendo as funções que eles deveriam, principalmente para a parte urinária, para a parte fecal e sexual dessa mulher. Então, a gente também tem que trabalhar a funcionalidade desse músculo, desses músculos, né? Desse grupo muscular, além da dor. E aí a gente consegue trabalhar com alguns aparelhos também. Então, por exemplo, o biofeedback eletromiográfico que a gente tem na nossa área, que são tratamentos que não são tão invasivos, que a gente não precisa invadir tanto, porque essa mulher tem muita dor. Então, a gente tem que também pensar nessa questão da tolerância, né? Não ficar no ciclo da dor, senão a mulher contrai a musculatura, cria tensão muscular e ali fica gerando o que o Dr. Rogério falou, essa memória de dor, que é muito mais difícil da gente conseguir fazer esse tratamento muito bem feito. E aí, lógico que vão entrar as outras profissões. A psico é muito importante para a gente também, porque isso afeta extremamente a parte mental. E a parte mental, a gente sabe que está relacionada à parte muscular também. E a parte da nutrição, né? Uma alimentação mais anti-inflamatória, que vai trazer esse recurso para que a gente consiga trabalhar melhor essa musculatura, principalmente de assoalho pélvico. Tá perfeito, né? Então dá pra gente perceber aí o papel de cada membro, né? De cada estrela aí nessa constelação para ajudar o paciente, né? Cada um contribuindo com a sua parte, pensando no todo, né? Acho que fantástico. Já vou abrir para perguntas, mas só queria fazer 2 colocações antes. Deve estar passando na cabeça de vocês. Bom, Rogério, você falou dos remédios. Quando que a gente vai operar, né? Quando que precisa operar? Então, a gente opera quando o tratamento medicamentoso não solucionou. Então, como ela disse, eu persistia com a dor mesmo com remédio. Então, falha de tratamento clínico é indicação de cirurgia. Quando você tem cistos ovarianos de endometriose muito grandes, que podem levar à torção desse ovário. Quando você tem um comprometimento intestinal, que pode levar a uma estenose do intestino, impedindo a passagem de fezes. Ou quando você tem um comprometimento de vias urinárias, que pode fazer você perder o rim, por exemplo. Ou, em outro caso também, quando você tem um quadro de infertilidade e que você já realizou alguns tratamentos como fertilização e não teve sucesso, também pode ser realizada a cirurgia. Em particular, a questão da infertilidade, quando a infertilidade é somente a infertilidade e você não tem dor associada, a primeira linha de tratamento é através das técnicas de reprodução assistida. Mas quando você não teve sucesso com as técnicas de reprodução assistida, a cirurgia também pode ser um método auxiliar. Então, assim, a cirurgia, ela sim é utilizada nos casos de persistência dos sintomas, de lesão de estruturas nobres como intestino e vias urinárias, quando tem cistos ovarianos grandes. Nesses casos, recomenda-se a realização da cirurgia. E o importante para dizer para vocês é que assim, a endometriose é uma doença benigna, não é uma doença maligna, é uma doença benigna. Mas assim, recomenda-se a retirada total das lesões. Houve uma época, muito tempo atrás, que se cauterizavam as lesões. Hoje, recomenda-se que as lesões sejam removidas cirurgicamente. Então, a remoção das lesões de endometriose é o mais indicado. Sabe-se que quando a gente cauteriza a lesão, ela pode voltar a crescer. Por isso, recomenda-se a retirada. O tratamento cirúrgico, hoje a gente opta pelas cirurgias minimamente invasivas, que é a videolaparoscopia ou a cirurgia robótica. A gente tem hoje excelentes equipamentos para realizar esse procedimento, até mesmo nas cirurgias mais complexas, como aquelas com abordagem intestinal, com abordagem de vias urinárias. Hoje a gente dispõe de tecnologia que permite uma cirurgia minimamente invasiva, né? E o que a gente tem de mais moderno hoje é a videolaparoscopia e a cirurgia robótica. Então, isso é o que a gente tem de melhor para ser utilizado hoje nas abordagens cirúrgicas da endometriose. E aí, só mais uma coisa, assim, geralmente a paciente com endometriose é uma mulher jovem. Quando eu tenho uma pessoa com câncer, eu tenho que retirar aquele órgão doente. Só que a endometriose é uma doença benigna. Muitas vezes a gente está diante de uma mulher jovem que deseja engravidar
e com endometriose. Então eu preciso remover aquela doença, mas eu preciso deixar os órgãos dela perfeitos para que ela possa engravidar. Então existe todo esse cuidado, porque a gente está diante de uma mulher jovem e que provavelmente vai querer engravidar. Então tem esse cuidado do médico cirurgião de usar materiais que permitem uma abordagem mais fina, uma abordagem mais delicada para tratar essa paciente e permitir que ela possa seguir a sua vida e engravidar, enfim, tudo isso. Agora a gente abre o espaço para perguntas. Oi, boa tarde. Eu também sou paciente do doutor, né? Ele me convidou para vir também. A minha história fala muito sobre essa conduta multi, porque desde criança eu nasci com algumas alterações intestinais e eu trato síndrome do intestino irritável crônica. Isso foi confundido por muitos anos. Eu tratei muito como alterações intestinais. Eu tratei como Crohn um tempo antes de ir atrás. E eu fui atrás da minha doença. Eu falo isso porque eu sou enfermeira e eu comecei a desconfiar que eu tinha um sintoma que era de endometriose. Eu tenho 3 cirurgias de endometriose e hoje eu sei que todas as vezes que eu como coisas que inflamam o meu intestino, apesar de eu não ter mais nada de endometriose, né? Mesmo assim, piora. Como eu descobri que eu tinha endometriose? Me dói muito, né? Eu desmaiei tentando evacuar no meu período menstrual no vaso sanitário, umas 3 vezes. E aí eu falei, isso não é normal, isso não é uma doença de intestino que me faça desmaiar para eu tentar evacuar no meu período menstrual. Foi a primeira vez que eu desconfiei que era alguma coisa de endometriose. Foi quando eu procurei a primeira cirurgia. Os focos voltaram, eu precisei fazer outras cirurgias, mas hoje, com os remédios, tentei usar o DIU, também não consegui, mas com o remédio a minha vida está muito melhor, mas com a alimentação isso melhora muito. Acho que inflamar o intestino me doía muito mais a dor de endometriose, mesmo fora do ciclo, porque eu tomava remédio contínuo e eu não ciclava, né, na menstruação, mas mesmo assim me doía muito, eram dores localizadas que o médico especialista de intestino dizia ser de intestino, inclusive Crohn. E eu tomei remédios de Crohn por 2 anos sem nenhuma necessidade. Então, eu passei muito tempo tomando remédios errados, até que eu cheguei eu mesma a desconfiar quando eu desmaiei, tentando evacuar, que eu falei, eu preciso ver isso, porque é na menstruação, então é ginecológico. E aí foi quando eu procurei o serviço, mas por muito tempo me duvidaram das minhas dores, que nem a colega contou. Você não é levado a sério, você toma um remédio de cólica, quando você fala que você tem cólica, eles te dão qualquer remédio de cólica, um Buscopan, qualquer coisa, e você não é levado a sério como algo para se investigar. Isso porque eu sou da área da saúde e eu acompanho com o ginecologista desde menina, porque eu já tinha cólica. Então eu tinha os sinais e como eu tinha doença associada do intestino, isso não demorou muito para diagnosticar. Perfeito. Essa dor ao evacuar, a gente tem um nome para isso que é disquesia. Então isso é muito comum, essa dor ao evacuar, nas mulheres que têm endometriose com comprometimento intestinal. E é um sintoma muito comum e é uma dor bem intensa que piora no período menstrual. Tem mulheres que têm essa dor mesmo fora do período, mas ela se intensifica no período menstrual. E ela foi muito perspicaz ao perceber, poxa, eu pioro no meu período menstrual, essa dor não é intestinal, ela tem alguma relação com a questão ginecológica. Mas geralmente, eu brinco que a endometriose anda de mãozinha dada com as doenças inflamatórias intestinais. Então, muitas vezes a gente tem pacientes que têm endometriose e também têm doenças inflamatórias intestinais. E essa questão da alimentação é muito importante. Determinados alimentos distendem as alças intestinais, além de causar um processo inflamatório, que são esses chamados alimentos inflamatórios, e que pioram muito os sintomas de dor. Então, eu sempre, lógico, o profissional, o nutricionista é o profissional mais adequado para orientar essa paciente. Mas assim, evitar alimentos como excesso de açúcar, excesso de farinha branca, leite que fermenta e dá distensão de alças intestinais e piora os sintomas de dor, e embutidos como salame, mortadela, presunto, linguiça, esses embutidos, alimentos ultraprocessados que geram essa inflamação intestinal e pioram.
para quem tem endometriose, é difícil convencer a pessoa de que o alimento pode piorar a dor dela. E aí eu lanço um desafio para as minhas pacientes. Eu falo, olha, é o seguinte, faz 2 ou 3 meses sem comer esses alimentos. Você vai perceber uma melhora tão importante na sua dor que você mesmo vai evitar de comer esses alimentos depois. Então, essa questão da alimentação é muito, mas muito importante para quem tem endometriose. Isso traz uma melhora incrível nos sintomas. Boa tarde. A minha dúvida agora é em relação ao tratamento cirúrgico. Quando ele for realizado, se existe mesmo a necessidade de pensar em preservação da fertilidade da mulher, principalmente agora com essas técnicas mais atuais, como o senhor mencionou, né, da laparoscopia e etc. E a outra dúvida seria em relação, depois que essa cirurgia foi realizada, qual a experiência do senhor em relação a facilitar esse processo de engravidar das mulheres? Eu atendo as pessoas que estão tentando engravidar com acupuntura, fico até feliz que o senhor tenha mencionado essa técnica como auxílio no tratamento, e nós observamos muito isso, né? Durante essa caminhada existem vários percalços até descobrir o diagnóstico, tratar e etc. E muitas vezes depois da cirurgia existe uma facilidade melhor em conseguir essa gestação, então gostaria de ouvir a sua experiência. Obrigado pela sua pergunta, muito importante. Vou começar falando pela questão da melhora na taxa de fertilização. A endometriose é uma doença inflamatória. Então, a presença do tecido endometrial na cavidade abdominal, ela causa um processo inflamatório muito intenso e torna esse ambiente um ambiente não favorável para uma gestação. Então, às vezes, esse ambiente ele se torna um ambiente tão inflamado que isso dificulta a gestação. Além disso, a gente pode ter obstrução nas tubas uterinas, que prejudica a passagem do óvulo, então, como consequência da endometriose, e também um ovário com endometrioma, né, com endometriose, ele tem folículos com uma qualidade inferior. Então, muitas vezes a endometriose ela compromete a fertilidade em diversos pontos, ou tornando aquele ambiente um ambiente desfavorável para uma gestação, ou tornando aquele ovário um ovário ruim para gerar folículos, ou até mesmo obstruindo as tubas uterinas. E às vezes, né, quando a gente remove esse tecido, quando a gente melhora essa condição, a gente torna esse ambiente um ambiente mais favorável para uma gestação. Por isso que muitas vezes a gente utiliza da cirurgia nesse caso. Com relação à questão da preservação da fertilidade, veja, existe sempre a preocupação do médico, principalmente diante de mulheres jovens, em ser o mais cuidadoso possível na remoção das lesões de endometriose, para preservar o sistema reprodutor feminino. Mas, em particular, quando a gente tem um cisto do ovário chamado endometrioma, quando a gente vai remover esse cisto, muitas vezes a gente pode ter uma perda tecidual desse ovário, isso comprometer a parte de reserva folicular dessa paciente. Então, em algumas situações, lógico, quando é possível, às vezes a gente pede para essa mulher fazer uma captação e armazenamento de óvulos antes da abordagem cirúrgica, porque, principalmente nos casos de endometrioma ovariano, a gente pode ter uma diminuição da reserva folicular como consequência da abordagem cirúrgica. Então, a gente pode fazer anterior à cirurgia, antes da cirurgia, fazer a captação e o armazenamento de óvulos, faz a cirurgia e depois pode fazer a fertilização, se for o caso. Primeiramente, boa tarde, né? Eu fiquei com uma dúvida. Vocês comentaram que a gente opta por fazer cirurgia quando a gente não tem um sucesso terapêutico do medicamento. Eu queria saber quanto tempo depois desse não sucesso que a gente opta por fazer a cirurgia. Na verdade, assim, a gente começou um tratamento clínico medicamentoso, a gente espera uma melhora dos sintomas de dor em 3 meses. Você já deve começar a ter uma melhora. Se você tiver melhora da dor e os exames de imagem mostrarem que a sua doença não está evoluindo muito
a gente pode manter o tratamento medicamentoso. Se nesse período a gente perceber que você não teve melhora da dor ou que os exames de imagem estão mostrando que a doença está progredindo apesar do tratamento, aí recomenda-se realizar a cirurgia. Mas normalmente o que a gente faz? O primeiro controle em 3 meses, depois mais 3 meses. Está tudo bem? Aí a cada 6 meses. Depois de um tempo, está tudo bem? Aí pode ser até anual. Mas assim, o início é feito a cada 3 meses. Então a gente espera que num período de 3 meses já tenha alguma melhora dos sintomas. Doutor, novamente outra pergunta. Quem tem o problema de endometriose e afeta a parte intestinal, e existe algum risco dele se tornar maligno? Existe um tumor de ovário que pode ter relação com endometriose ovariana, mas é raro isso acontecer. No intestino não existe relação ainda, mas não dá para falar que não tem relação nenhuma, porque existe um tumor de ovário, que é um tumor endometrioide, que pode estar associado ou relacionado com endometriose, mas no intestino não parece ter relação com malignidade. Bom, pessoal, primeiramente eu queria agradecer aos meus colegas, o Carlos, que é um grande amigo, um excelente profissional, e a Dalila, que é uma pessoa incrível, pela companhia de vocês hoje, por terem contribuído aqui comigo nesse evento de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, principalmente as pessoas que vieram dar seus depoimentos, por estarem com a gente aqui hoje, para contribuir com as pessoas que estão em casa. Existem 170 milhões de mulheres no mundo sofrendo com endometriose, então a gente precisa levar essa informação para as pessoas, para que elas busquem ajuda. Então é um prazer enorme tê-los aqui hoje. Muito, muito obrigado pela presença de todos, tá bom? Esse foi nosso Leve Talk sobre endometriose. Para quem quiser, pode acessar esse vídeo pelo site hospitalosvaldocruz.org.br/leve com você. E essa nossa conversa vai ficar disponível nas redes sociais, no YouTube, para que vocês acessem, tá bom? Eu gostaria de agradecer sobremaneira ao Hospital Alemão pela oportunidade que ele está concedendo a nós de estar aqui discutindo esse tema tão importante, né? Agradecer a vocês que estão aqui, agradecer ao Rogério, a Dalila, né? São assim, e aos outros integrantes do nosso time, que são pessoas fantásticas tecnicamente e têm um humanismo fantástico, e que isso definitivamente muda a história natural aí dos pacientes. Muito obrigado a todos vocês. Eu só queria deixar uma mensagem aqui, que hoje aqui no Oswaldo Cruz a gente tem um centro especializado em endometriose, qual eu tenho prazer de fazer parte. Então, nesse centro a gente tem uma equipe multiprofissional, então a gente tem urologista, a gente tem coloproctologista, nós somos alguns ginecologistas, fisioterapia, nutrição, psicólogo, equipe de dor. Então a gente tem toda essa estrutura voltada para o tratamento da endometriose. Então nós estamos aqui à disposição para receber e cuidar de quem precisar, e estamos abertos a qualquer tipo de solicitação que for possível para ajudá-los, tá bom? Queria agradecer também, Dr. Rogério, Dr. Carlos, ao nosso time também de endometriose, a todos vocês que estão aqui hoje, disponibilizar esse tempo, né, para poder ouvir e trazer também as experiências de vocês, que enriquece muito mais. E também agradecer ao hospital por essa abertura tão importante, principalmente desse tema que ainda é pouco falado, mas acredito que está em expansão. E espero que tenham gostado aí das nossas informações e levem adiante, né? Espalhem para os familiares, amigos, amigas, que é muito importante.